Boa tarde, meus irmãos. Hoje eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre esse livrinho aqui muito importante, que ele é o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, né? O nosso compêndio. Ele é uma explicação simples, mais clara, do nosso Catecismo da Igreja Católica. Então, assim, é importante nós lermos o nosso Catecismo e também lermos o Compêndio, que ele é de uma maneira mais clara e mais resumida, para que a gente possa ler algumas coisas sobre o nosso catecismo. Ele é numerado, as perguntas e respostas, né? E aí ele tem desde o início de todo o catecismo. Então, hoje para vocês, eu vou falar aqui sobre a primeira parte, né? A primeira parte fala sobre a profissão de fé. Profissão de fé. E aí, ele nos fala, nessa primeira sessão, ele nos fala sobre o creio. Creio, nós cremos. Então, qual o desígnio de Deus para o homem? Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem, para fazê-lo participar da sua vida bem-aventurada. Na plenitude dos tempos, Deus Pai enviou seu Filho para Redentor e Salvador dos homens caídos no pecado, convocando-os para a sua igreja e tornando-os filhos adotivos por obra do Espírito Santo e herdeiros da sua eterna bem-aventurança. Então, o Senhor nos criou livremente por amor para o amor. Então, no primeiro capítulo, ele diz: o homem é capaz de Deus. Tu és grande, Senhor, e muito digno de louvor. Tu nos fizeste para ti o nosso coração, não descansa enquanto não repousar em ti. Assim diz Santo Agostinho. Na número 2, ele diz assim: por que há no homem o desejo de Deus? O próprio Deus, ao criar o homem à própria imagem, inscreveu no coração dele o desejo de o ver. Ainda que esse desejo seja como frequência ignorado, Deus não cessa de atrair o homem a si, para que viva e encontre nele aquela plenitude de verdade e de felicidade que procura sem descanso, por natureza e por vocação. O homem é, portanto, um ser religioso, capaz de entrar em comunhão com Deus. Essa íntima e vital ligação com Deus confere ao homem a sua fundamental dignidade. Quando nós nascemos, nós já nascemos com o desejo de Deus, com a vontade de Deus, aquele vazio que muitas vezes nós tentamos preencher com outras coisas, mas que não irão nos preencher. O mundo não irá nos preencher. O que irá nos preencher é Deus, a presença de Deus em nossos corações e nossas vidas. No terceiro, ele diz assim: como se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? Partindo da criação, ou seja, do mundo e da pessoa humana, o homem pode simplesmente com a razão conhecer com certeza a Deus como origem e fim do universo e como sumo bem, verdade e beleza infinita. Número 4. Basta apenas a luz da razão para conhecer o mistério de Deus? O homem, ao conhecer a Deus apenas com a luz da razão, encontra muitas dificuldades. Além do mais, não pode entrar sozinho na intimidade do mistério divino. Por isso, Deus quis iluminá-lo com a sua revelação. Não somente sobre verdades que superam a compreensão humana, mas também sobre verdades religiosas e morais que, embora acessíveis de pé, se a razão, podem ser assim conhecidas por todos, sem dificuldade, com firme certeza e sem mistura de erro. Quinta pergunta: como se pode falar de Deus? Pode-se falar de Deus a todos e com todos, a partir das perfeições do homem e das outras criaturas, as quais são reflexo, embora limitado, da infinita perfeição de Deus. É preciso, todavia, purificar continuamente a nossa linguagem de tudo que contém de imaginativo e de imperfeito, sabendo que não se poderá jamais exprimir plenamente o infinito mistério de Deus.
No segundo capítulo, diz: Deus vem ao encontro do homem, a revelação de Deus. Sexta pergunta: o que Deus revela ao homem? Deus, em sua bondade e sabedoria, revela ao homem com ações e palavras, revela a si mesmo e a seu desígnio benevolente, que desde toda a eternidade pré-estabeleceu em Cristo a favor dos homens. Esse desígnio consiste em fazer com que, pela graça do Espírito Santo, todos os homens participem da vida divina, como seus filhos adotivos no seu único Filho. E quais são as primeiras etapas da revelação de Deus? Desde o princípio, Deus se manifesta aos primeiros pais, Adão e Eva, e os convida a uma íntima comunhão com Ele. Depois da queda deles, não interrompe a sua revelação e promete a salvação para toda a descendência deles. Depois do dilúvio, faz com Noé uma aliança entre eles e todos os seres vivos. Oitava pergunta: quais são as etapas seguintes da revelação de Deus? Deus elege Abraão, chamando-o para fora do seu país, a fim de fazer dele o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. E prometendo-lhe abençoar nele todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Os descendentes de Abraão serão os depositários das promessas divinas feitas aos patriarcas. Dessa forma, Israel, como seu povo de eleição, salvando da escravidão do Egito, conclui com ele a aliança do Sinai e lhe dá por meio de Moisés a sua lei. Os profetas anunciam uma radical redenção do povo e uma salvação que incluirá todas as nações numa aliança nova e eterna. Do povo de Israel, da estirpe do rei Davi, nascerá o Messias, Jesus. 9. Qual é a etapa completa e definitiva da revelação de Deus? É a que se realiza no seu Verbo encarnado, Jesus Cristo, mediador e plenitude da revelação. Ele, sendo o único Filho de Deus, feito homem, é a palavra perfeita, é definitiva do Pai. Com o envio do Filho e do Espírito Santo, a revelação está agora plenamente realizada, ainda que a fé da Igreja tenha de captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. A partir do momento em que nos deu o seu Filho, que é a sua única e definitiva palavra, Deus nos disse tudo de uma só vez nessa sua palavra e não tem mais nada a dizer. Palavras de São João da Cruz. Pergunta número 10. Que valor têm as revelações privadas? Ainda que não pertença ao depositário da fé, elas podem ajudar a viver a mesma fé, desde que mantenham sua estrita orientação para Cristo. O magistério da Igreja, a quem cabe o discernimento de tais revelações privadas, não pode, portanto, aceitar as que pretendem superar ou corrigir a revelação definitiva que é Cristo. Por hoje, vamos ficar com essas 10 perguntas, as 10 primeiras perguntas do compêndio. Obrigado, Deus abençoe a todos e que nós possamos nos aprofundar cada vez mais na nossa fé.